Nós te agradecemos, Senhor, pelo ambiente que nos abraça. Nós agradecemos, Senhor, pelas vibrações que nos envolvem dos irmãos espirituais aqui presentes. Nós te agradecemos, Senhor, por nos enviar o Mestre Irmão Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite de aprendizado. Que o nosso irmão Flecha Ligeira, já aqui conosco, com a sua flecha de luz, ilumine as consciências daqueles que ainda não se abriram para a luz e que aqui estão. Em nome do Mestre Jesus, iniciamos a nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje é com grande alegria que eu estou aqui com o nosso irmão Massuma, para quem eu passo a palavra nesse momento. Muito boa noite a todos e todas. A paz de Jesus nos preenche. Um ambiente como esse não é porque é uma casa espírita, não, de jeito nenhum. Qualquer ambiente, qualquer lugar na Terra, onde 2 ou 3 pessoas. Precisa usar, né? Então vamos continuar aqui, senão não precisa. Qualquer ambiente aqui na Terra, nesse planeta ainda tão difícil de se viver para uma boa parte da humanidade, planeta de provas e expiações, em que 2 ou mais pessoas, tem que ter mais de uma, porque senão não é coletivo, é um trabalho único, que é também válido, se reúnem para fazer o bem. Há um investimento enorme das falanges, e são centenas de milhares, graças a Deus cresceu muito, o número de grupos de espíritos que atuam em nome de Jesus aqui nesse planeta. E aí eles aí investem nesses ambientes. Então a estrutura, digamos, ambiental desse espaço que nós estamos aqui agora, falando aqui no Centro Fraterno Luz e Caridade, não se resume a isso que a gente assiste com os olhos. O que a gente está vendo é uma parte pequena, que é a parte física material. Se tiver algum médium com esse potencial da visão mediúnica, da vidência, perceberá claramente o contorno desse ambiente, que é muito maior do que esse que nós estamos assistindo. E é um trabalho 24 horas no ar. Os espíritos não são como nós, né? Os desencarnados não estão sujeitos às vicissitudes que nós aqui estamos. Tem que dormir, tem que comer, tem que tomar banho, tem higiene, tem transporte, tem que pagar a conta no final do mês, tem que cuidar de filho. Enfim, todas as nossas demandas cotidianas que nos tomam tempo, os espíritos desencarnados estão totalmente livres disso. Então é permanente o trabalho. Pontos como esse são pontos de luz. Espíritos que se afastam um pouco da Terra, veem o planeta à distância, não são só astronautas que têm esse poder. Qualquer espírito basta sair da Terra e assistir o planeta, vai ver esse planeta como a gente vê nas imagens, esse planeta que predomina a cor azul, mas vai ver um planeta escuro do ponto de vista espiritual. É um planeta ainda escuro, mas cheinho de pontinhos de luz, com muitos pontos de luz, que vem crescendo gradativamente. Na época que Jesus veio para a Terra, um pouco mais de 2000 anos, eram pouquíssimos pontos. Sempre existiram, claro. Que pontos são esses? São ambientes como esse. Então, quando nós nos esforçamos, saímos de nossos lares, interrompemos alguma atividade nossa para estarmos aqui, só pelo fato de estarmos fisicamente presentes, aí há uma diferença muito grande do trabalho à distância e da presença física. É sempre diferente, não tem como ser igual. Todos os trabalhos são válidos,
Tudo é válido, tudo é levado em conta. Mas o fato de adentrarmos aqui, já estamos mergulhados numa psicosfera que não é a psicosfera predominante do planeta Terra em qualquer lugar que você vá. Em qualquer ambiente, não que seja um ambiente bonito do ponto de vista estético, um ambiente limpo do ponto de vista estético, mas ele pode ser uma imundície do ponto de vista espiritual. Porque tudo depende das energias que vão sendo concentradas. Cada ambiente. Por isso que nós valorizamos tanto, aqueles que estudam um pouquinho doutrina espírita, valorizam muito o trabalho que é feito nos lares, nas nossas casas, nas nossas residências, onde a gente vive, que é o Evangelho no Lar, que é uma oportunidade de uma doação mínima que uma família faz. O que ela faz? Ela escolhe um dia por semana para dedicar alguns minutos. Tem casa que o tempo é variável. Na minha casa, no passado era 1 hora, quando a família é maior. A família diminuiu, houve uma reivindicação para que o tempo baixasse para 45 minutos. Então está mantido 45. Mas o tempo, a duração que pouco importa. Pode ser 2 minutos, 3. O que importa é a boa vontade e a responsabilidade de ter escolhido um dia por semana e ter sido absolutamente pontual nessa atividade. Se eu marquei 20 horas de domingo, então é impreterível e não pode nada adiar, a não ser situações absurdamente fora de controle, situações muito especiais. Ao fazer isso, o próprio lar, aos poucos, vai moldando uma psicosfera saudável. Por quê? Assim como nós limpamos com a vassoura diariamente as nossas residências, e se não fizermos isso, todo mundo sabe como é que se acumula sujeira rapidíssimo. Então ela tem que se manter limpa frequentemente. Há necessidade aqui na Terra permanente de se fazer também a chamada higiene espiritual das casas onde a gente vive. E esse Evangelho lá, então, é uma possibilidade, como se fosse uma abertura que se faz para propiciar aos espíritos fazer essa limpeza magnética. Por isso, uma vez por semana é crucial. Se fizer uma vez por ano, é tanta sujeira acumulada que vai ser impossível fazer a limpeza. Aí vamos viver num ambiente sujo espiritualmente. A sujeira não é necessariamente causada pelos que vivem no lar. Às vezes sim, depende da energia que cada um está carregando. Mas é pela energia que a gente carrega todo dia nas nossas andanças pelo planeta. A gente traz companhias. Inevitavelmente nós estamos cercados de uma nuvem de espíritos por onde a gente anda, sempre. Afinal, nós estamos hoje na Terra com um pouco mais de 8 bilhões de encarnados, muito pouco, porque a população do planeta é de 27 bilhões de espíritos. Então, quase 20 bilhões estão desencarnados. E como eu disse, estão com o tempo todo, lá não tem tempo, claro, o tempo é só nosso. Mas, falando do nosso tempo, eles estão com o tempo todo livre. E a maioria ficam perambulando por aqui. Não são espíritos ainda. A maioria dos que desencarnam na Terra, essa expressão, essa informação não é minha. Essa informação é de Emmanuel, o espírito que foi o mentor, o guia do médium Chico Xavier, que é um médium extraordinário, não só pelas mais de 500 obras que ele psicografou, não só por ter todo tipo de mediunidade em grande potência, mas porque dos seus 92 anos dessa vida física, como a sua mediunidade eclodiu já desde criancinha, então com mais de 70 anos de atividade mediúnica intensa, que se tornou uma figura nacional, de expressão nacional com repercussão mundial, ele não teve uma falha de caráter, um escorregão no campo da moral. Todo mundo sabe que basta uma das obras, uma só. Hoje mesmo foi falado aqui de uma das obras extraordinárias. Quem não leu esse livro está perdendo a oportunidade, um banquete que é o livro há 2000 anos. Mas são muitos livros escritos pela mediunidade do Chico, fabulosos. E há 2000 anos é a própria biografia do guia, do mentor, que usa... 50 anos 50 anos depois, que eu estou relendo agora, depois de 30,
40 anos, estou relendo justamente esse, 50 anos depois. Emmanuel, o guia de Chico, nos diz que a maioria dos que desencarnam hoje mesmo na Terra, desencarnaram mais de 150 mil pessoas. Só hoje. Amanhã vai ser a mesma coisa. Todo dia, mais ou menos isso. Essa é a média. Mas reencarnaram, quer dizer, nasceram no dia de hoje, mais ou menos 180 mil bebês, 180 mil novos espíritos vieram para a Terra. Desses 150 mil que desencarnam todos os dias, segundo Emmanuel, a maioria permanece no plano espiritual sem ter a menor consciência do seu estado, sem ter a menor consciência que está desencarnado. Então, o tempo da Terra, porque eles não têm tempo. Lá, no mundo espiritual, um dia, um ano, 1000 anos, 1 milhão de anos, é tudo a mesma coisa. Lá, a sensação é de eternidade. Não há tempo e espaço. Essa é uma noção tridimensional da nossa vida física, que não é a vida natural. A vida natural é a vida do espírito, graças a Deus. Nós estamos na vida provisória, vida transitória, temporária. Um dia não vai ser mais necessário, se Deus quiser. Então, estamos falando de um planeta em que precisou vir pessoalmente Jesus, o governador da Terra, um espírito que há 4,5 bilhões de anos, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, que é a idade geológica comprovada cientificamente do início da formação do planeta Terra. Essa é uma informação da geologia. Nosso planeta tem essa idade. Esse espírito já era o que é em termos evolutivos e recebeu essa designação, recebeu essa tarefa, essa é a sua missão a ser cumprida no seu nível evolutivo. Primeiro, construir esse planeta. Ele no início é um verdadeiro engenheiro construtor, que vai construir esse planeta que hoje nós vivemos. E depois de muito tempo, a construção levou bilhões de anos, até que começasse a encarnar aqui espíritos para formarem a nossa humanidade. Isso tem pouco mais de 150, 180 mil anos. Foi ontem. Então a Terra precisou de bilhões de anos para ser formada, para ser construída a nossa casa, e nós começamos a habitar esse planeta, a nossa humanidade começou a evoluir aqui, há pouco mais de 180 mil anos atrás. E há 2.000 anos atrás, então, esses espíritos que nós aprendemos a conhecer pelo nome de Jesus Cristo, encarnam. Olha, para a gente ter uma ideia, a gente não consegue mensurar o padrão vibratório, o tipo de vida, porque vou dar uma informação só. Por exemplo, o espírito na dimensão que está Jesus, no nível que ele se encontra, de evolução, que é o nível crístico, ele tem capacidade natural de conhecer pessoalmente cada um dos que vivem aqui. Nós estamos falando de 27 bilhões de espíritos que são conhecidos pessoalmente por Jesus. Para cada um de nós humano, mesmo com as redes sociais hoje, com o avanço tecnológico, a gente não consegue imaginar como isso é possível. Isso é possível, a gente pode conhecer 100, 200, chega a 1000, é muito, muito. Então essa é a dimensão disso, só para ter uma ideia. O que ele fez, não preciso dizer que todo mundo conhece o que ele fez quando estava encarnado. Não só por suas curas fantásticas, curava toda hora, só impondo as mãos, não só isso. Mas quando andou sobre as águas com facilidade, quando estava naquele barco, daí os apóstolos estavam nervosos, tensos, estressados. Jesus estava tirando o cochilo, dormindo um pouquinho no barco, e vem aquela tempestade monumental, e eles daí acordam. Jesus, nós vamos morrer afogados. Jesus acorda, se levanta e dá uma simples ordem para a tempestade, e ela se acalma, as ondas se acalmam, tudo acalma. Uma ordem que ele dá essa ordem. Logo depois ele dá uma dura com os apóstolos, ele acalma, ele atende o pleito, atende o chamado, mas logo em seguida ele diz: cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Vocês precisaram me acordar para isso? Para resolver um probleminha desse? E quando ele faz a multiplicação dos pães?
Eram na Bíblia está lá, são 2 multiplicações, eram mais de 5.000 pessoas famintas. Jesus já era famosíssimo, como ele curava todo mundo, então tinha multidão seguindo Jesus. A maioria não estava atrás do Evangelho, estava atrás de cura, de resolver seus problemas. Ele faz aquilo com tanta naturalidade. O que nós temos? Os apóstolos estavam nervosos, preocupados, a multidão daquela passando fome. Manda, mestre, pede para eles ir embora para casa, já vai dar 6 horas da tarde, vai escurecer. E Jesus com tranquilidade, o que nós temos? O que nós temos? Eles mostram para ele um pequeno cesto com 2 peixes, 5 pães, que era a comida deles, dos apóstolos que não comiam. Jesus pega aquilo, isso está explicitamente citado na Bíblia. Jesus pega aquele pequeno cesto com uma das mãos, levanta seus olhos em direção ao alto, não sei se de olhos fechados ou abertos, isso não está citado, e impõe a outra mão, ele coloca a outra mão sobre o cesto, e logo em seguida diz, dê de comer ao povo. E todo mundo comeu, se fartou, comeram em abundância, a tal ponto que antes de Jesus começar a falar para a multidão, qual é o último recado que ele dá para os apóstolos, não para a multidão? Que agora tinha comido, todo mundo passou bem, peixe, assado e pão fresco. Ele disse para os apóstolos, recolham as sobras. Que lição fantástica. Só disse isso para os apóstolos. E aí está escrito na Bíblia. E se está escrito nas 2, escrito por Mateus, por Marcos e por Lucas, por 3 evangelhos, é porque ele deu ênfase para isso. Ele deu o quê? Recolham as sobras para os apóstolos. E ele disse, recolheram 12 cestos, encheram 12 cestos só porque o povo tinha, de maneira, o povo mal educado, jogou fora, porque quando viu a abundância sobrando, desperdiçou. Jesus estava dando que lição fenomenal nesse momento. A abundância é uma lei universal. Tudo no universo é abundante, tudo. Não existe carência para Deus em nada. Absolutamente nenhum ponto do universo existe carência. Tudo é abundância. A abundância é a lei, é a regra geral do universo. Vou dar só uma informação para vocês verem o nível de abundância do universo. Isso a ciência já comprova. Hoje a ciência tem condições de medir, isso está citado em vários livros já científicos da modernidade, a quantidade de energia que nosso planeta recebe todo dia do Sol, porque a Terra não produz 1 grama de energia. A Terra não tem capacidade do planeta Terra de produzir nada de energia. Toda energia que a gente consome, ela vem de graça do Sol. O Sol, a estrela mais próxima de nós, que está aqui pertinho da gente, a 150 milhões de quilômetros de nós. Segundo a ciência, tudo que nós consumimos, os mais de 8 bilhões de humanos, fora os animais, fora as plantas, tudo que é consumido de energia na Terra todo dia, o Sol fornece por dia 5.000 vezes mais energia do que a gente precisa. 5.000 vezes mais. Abundância em tudo. Então por que no mundo ainda tem gente que passa fome? Como explicar essa maluquice? Essa estupidez? Como explicar pobreza, miséria, já que Deus é abundante? Isso é criação nossa. Invenção humana da nossa inferioridade. E aí vamos entrar agora no tema central que nos trouxe aqui hoje, que eu sugeri para ir acima, quando ela me pediu para... Eu estou aqui substituindo, eu sou regra 3, reserva. A pessoa que tinha que estar aqui está com problemas gravíssimos, pode até desencarnar a qualquer momento, pode desencarnar até hoje. Então eu estou aqui. Qualquer um de nós, tá? Não só ele. Então, não é só ele que deve ser privilegiado por isso, eu e você também. Se Deus Pai abençoar, pode ser essa noite. Agora há pouco sortearam um livro, né? Então no final eu vou fazer uma perguntinha. E quem acertar essa pergunta vai ganhar um prêmio de um espírito que está aqui presente. O prêmio é especial, que vai estar autorizado a desencarnar até a meia-noite de hoje. Quem responder certo, claro, estará autorizado, a autorização especial. Fiz isso uma vez no centro, ninguém quis responder, ficaram mudos, ninguém quis dizer nada. Mas só isso, gente, é um privilégio, é um prêmio maravilhoso. Então, o tema que eu sugeri para ela sempre para discutir aqui hoje
e eu já gastei um tempo grande na introdução, é a ciência do perdão. Porque ela é a origem de todos os nossos males. A origem de tudo está nisso. Que foi a lição mais radical e mais revolucionária e mais bombástica que Jesus expressou na Terra. Mas não foi só ele. Outros, mas ele foi radical. O que ele disse? Ele assustou todo mundo. Ele está num mundo violento, onde qual era a regra do mundo até Jesus vir? Olho por olho, dente por dente, regra de justiça, tipo assim, se vingue, bateu, levou. Por que olho por olho, dente por dente é uma grande evolução da vingança? Porque antes, se uma pessoa roubasse um boi do vizinho, o outro ia lá e roubava 10 bois, aí depois o outro roubava 20. Aí Moisés não disse, vamos acabar com essa confusão. Se roubou um boi, você vai lá, tem direito de roubar um, mas um só, não vai roubar 2. Então é olho por olho, dente. Isso foi uma evolução para a humanidade muito grande, vai se vingar só naquilo que foi acontecido e não mais. Aí vem Jesus e radicaliza o que ele disse para o povo: vocês têm que amar os seus inimigos. Maluquice, isso é um cara louco. Tem que internar. No mundo violento, das pessoas estupram, abortam, roubam, oprimem, escravizam. Ele vem dizer: vocês têm que amar os inimigos. Que notícia é essa? Assustadora. Hoje está clara essa mensagem dele, claríssima. No início, durante muito tempo, muita gente ficou em dúvida. O que ele quis dizer com isso? Porque, claro, que ele não estava dizendo que uma pessoa que te fez um mal tão grande, que te afetou tanto e machucou tanto, que você vai amar como se fosse sua mãe, seu pai, seu namorado, sua esposa, seu filho. Não é isso, nunca foi. Hoje todo mundo sabe, está todo mundo claro, ninguém tem dúvida. Jesus estava só falando do perdão. O amor é o perdão. Então nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, atrasadíssimo, um mundo muito atrasado, como uma grande escola de aprendizado de amor. Nós, espíritos que precisamos ainda estar na Terra, somos espíritos que ainda precisam aprender a amar. Mas nós nunca vamos aprender a amar convivendo só com aqueles que nos amam. Porque amar um cachorrinho maravilhoso, que em casa abana o rabo e se alegra e pula quando a gente chega, não faz esforço nenhum fazer isso. Amar uma mãe querida que gosta tanto de você também não faz esforço nenhum. Porque é retroalimentação, aí é alimentação. Eu amo porque é bom, e aí eu recebo amor porque é bom. Então estamos nos amando. Então amor é uma coisa natural, instintiva nesse nível. Então qual é a grande forma de aprendizado de amor possível na Terra? Amar os inimigos. Que é o quê? Exercitar o perdão. Então existe uma ciência do perdão. São 5 níveis possíveis. 5 níveis. O nível 0, na verdade são 4, porque eu chamo um de 0. Na verdade, do perdão são 4, mas como eu chamo um de 0, então são 5 estágios. O nível 0 é o da mera vingança. Eu fui humilhado hoje? Pois bem, eu vou humilhar também. Ah, eu fui traído? Ah, eu vou trair também. Me roubaram? Eu vou roubar. Me bateram? Eu vou bater. É da vingança. Então esse é 0 de exercício de perdão. Esse está no bateu, levou ainda olho por olho, dente por dente, no máximo isso, mas da vingança. E aí, para existir a vingança, tem que existir que sentimentos? Mágoa, rancor, ressentimento e ódio. Que modernamente a própria ciência já evoluiu a tal ponto que já provou, por vários estudos, várias universidades fizeram isso no mundo, a relação direta existente entre o ódio e o câncer. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa adquirir câncer aumenta muito quando o sentimento que ela carrega dentro dela é de rancor, de mágoa e ressentimento. Isso quem diz não é mais religião, é ciência. Então vamos ao primeiro nível do perdão. Agora sim, gente que não se vinga mais, mas que ainda passa por problema. Alguém vem e machuca, alguém vem e faz o mal. Você sente. Então o primeiro estágio é o quê? Eu não me vingo, mas eu desejo mal para aquela criatura, que aconteça o pior na vida dela.
Afinal, ela me maltratou, ela me traiu, ela me feriu, ela me humilhou, ela me estuprou, sei lá o que ela me fez, mas eu quero que ela se exploda, né? Aconteça o pior para ela. Desejo mal. Primeiro nível. Já é um avanço, porque ela não se vinga. Ela não vou me vingar, vou aguentar, mas eu quero mal. Segundo nível, um avanço. Qual é o segundo nível do perdão? Você não se vinga, você não faz o mal e não deseja mais o mal. Mas você procura esquecer. Tipo assim, é uma tentativa de esquecer o que aconteceu. Eu vou esquecer. Que a coisa é quase impossível, que é um trauma. O trauma você nunca esquece. Mas vou tentar esquecer. Você não faz mal, não deseja. Não, eu não desejo mal, não desejo mal. Mas se um dia uma pessoa me diz, ó, sabe aquele fulano? Aquele que te fez aquilo, pois ele bateu a cara no poste, se arrebentou. Ai meu Deus, Deus existe, graças a Deus. Meu Deus, como Deus é bom. Então você não deseja o mal, mas fica feliz se o mal acontecer com a criatura. Mas já é um nível avançado, já é nível 2. Nível 2. Vamos ao nível 3 agora, um outro grande avanço. Aí um avanço fenomenal. No nível 3, você não se vinga, não deseja o mal, de jeito nenhum, e consegue já agora, assim, desejar o bem. Tipo assim, ó, eu sei como funcionam as leis de Deus, que são leis perfeitas, não tem furo, não tem erro, são leis perfeitas na sua justiça, nada fica fora do controle, nada, no universo todo. Eu sei, e sei também que essas leis perfeitas na justiça, elas também funcionam de maneira amorosa. A justiça de Deus usa o amor infinito como mecanismo da sua justiça. Não é que nem a nossa justiça humana, que ela é punitiva. A nossa, para funcionar, tem que ser punitiva. A de Deus não, ela é sempre amorosa. Sim, mas é justa, perfeita. Como eu já sei disso, eu penso, meu Deus, eu não desejo, eu vou desejar o bem para essa criatura, porque Deus vai cuidar disso. Como eu sei que Ele é justo e amoroso, Ele cuidará daquela pessoa. Isso é da responsabilidade, não é mais minha. Então eu desejo o bem. Sinceramente. E por que eu consigo fazer isso? Já que a pessoa me fez um mal tão grande, me maltratou tanto, me feriu, me machucou tanto, eu desejo o bem. Por quê? Porque com esse nível de consciência espiritual, nós estamos falando do nível 3, hein? Não é o 4, hein? O 4 está melhor. Estamos no 3. Eu consigo ter, por esse espírito que me fez o mal, piedade. Por quê? Porque eu sei que ele vai expiar aquilo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que pagar pelo que fez. Isso é da lei. Deus é perfeito nisso. Mas o cobrador é Deus. Eu não sou cobrador. Então eu quero que aconteça o melhor. Mas, vamos agora no nível 4. Ele não chegou no nível 4. Ele só deseja o bem. E qual é o nível 4? O nível 4 é o melhor de todos. É o ponto alto da tirania, é o máximo. É você, além de desejar o bem, orar pela criatura, se um dia, não é você ir atrás da criatura que te fez mal, não é isso. Isso pode ser até imprudente muitas vezes. A pessoa pode fazer o mal de novo só porque você se apresentou. Não é isso. Mas é você estar pronto para que se um dia o Pai permitir que essa criatura precise da sua ajuda, você vá e ajuda a criatura que te fez o mal. Esse é o estágio número 4. Padrão 4 do perdão no grau máximo possível na Terra. Aí alguém pode estar pensando assim, esse padrão é para os anjos, não é para os humanos. A pessoa, vamos dar um exemplo bem grande. A pessoa entrou na minha casa e estuprou, pegar um crime, estuprou na minha frente minha filha. Só para fazer maldade. Roubou e estuprou. E foi embora. Arrasou com a vida da minha filha. Eu vou perdoar. Vou desejar o bem. E se um dia o Pai me botar essa criatura na minha frente, eu vou ajudar. Isso é o padrão 4.
Para aqueles que acham que isso é impossível, vou contar um caso. Os mais velhos talvez lembrem, os mais idosos como eu. Os mais jovens não, porque isso já tem mais de 20 anos, ou até 30, eu acho. O meu tempo vai passando. É mais de 20, deve ter mais de 30, ou quase 30. Aconteceu isso. Foi um fato tão importante que, na época, um programa de grande audiência na televisão brasileira, de maior audiência, que é o Fantástico, na Rede Globo, deu como matéria principal do seu programa. Isso tem uns 25, 30 anos. Qual o caso que foi noticiado? Qual foi o caso? Uma senhora que residia no subúrbio de São Paulo, viúva, pobre, um bairro muito pobre, financeiramente falando, socialmente falando, com um filho queridíssimo, um filho arrimo de família, que trabalhava o dia todo, estudava à noite, e ele que sustentava a casa, filho querido dela. Então ele saía de casa cedo e só chegava em casa à tarde, porque ele trabalhava o dia todo e estudava ainda à noite. E ela cuidava da casa. Um dia entra um assaltante, um jovem, desequilibrado, drogado, amarra a mulher, deixa ela amarrada na sala e vai roubar a casa, com folga, porque ele sabia que ele já tinha observado a casa há muito tempo, sabia que ela ali não tinha chance nenhuma de aparecer ninguém, só ela. Estava comendo, bebendo também, ia levar tudo que já tinha arrumado as coisas, mas daí o menino, naquele dia, olha, nunca tinha acontecido isso, mas naquele dia, ele esquece um livro importante, algum material do curso que ele fazia, alguma coisa que ele esqueceu que tinha que passar em casa. Então ele volta correndo para casa, e ele tinha a chave. Quando ele abre a porta da sala, ele depara com o ladrão, com a mãe amarrada. Não deu nem tempo, foi em segundos, o ladrão estava armado e dá 3 tiros nele e ele morre na mesma hora, o filho da mãe. E ele vai embora. O crime é denunciado, claro, porque ficou público, e a polícia consegue descobrir e prende o assassino. E ele é condenado, se não me engano, a, sei lá, 20 anos de prisão, por aí, o assassino. O que faz a mãe desse rapaz? Ela começa a ir na prisão toda semana para visitar o assassino do filho. E o assassino do filho se recusa a receber a visita dela. Por um ano. E ela não desiste. Toda semana, no dia de visita, ela está lá pedindo para visitar o assassino do seu filho, e ele, um ano, não aceita a visita dela. Até que ele resolve aceitar, depois de um ano. Ela junta economias dela, ela precisou voltar a trabalhar como diarista, para poder se sustentar, agora sozinha, sem o filho. E economizando o dinheiro dela, contrata um advogado para cuidar do caso daquele criminoso. E orienta o criminoso cada vez que ela vai fazer uma visita, e orienta para que ele tenha o melhor comportamento possível na prisão. Todo mundo sabe como é que funciona o nosso Código Penal. Tem várias diminuições de pena para aquele que tem ótimo comportamento na prisão. Eu sei que, resumindo a história, em vez de ele cumprir os 20 anos, eu não sei se é 20, mas é mais ou menos isso, ele sai com bem menos tempo, com liberdade condicional, menos de 10 anos, ele é liberto. E no dia que ele sai da prisão, então, só tem uma pessoa esperando ele do lado de fora, só uma. É ela. E ela o convida para que o menino vá morar na casa dela. Então, na prática, ela adotou o assassino do seu filho como filho. Então, isso é um caso humano, real. Então, não é só exclusividade para anjo esse processo. E aí tem um ponto que é a questão da nossa inteligência. Por que a ciência eu chamo de perdão? Por que o perdão, desculpe, por que o perdão eu chamo de ciência? Não tem nada a ver mais com religião. Não tem nada mais a ver com isso, nem sequer com espiritualidade, é com inteligência. Por isso Jesus foi tão radical. Chega um momento na nossa evolução, nós humanos, que a gente não avança mais enquanto não exercitar o perdão, fica estagnado. E aí, enquanto a gente não exercita o perdão, vai sempre acontecer alguma coisa que vai nos levar a isso, algum problema, alguma dificuldade, até que a gente resolva exercitar o perdão. É que nem andar de bicicleta. Quem não sabe andar de bicicleta, vê alguém andando, acha que é fácil. A pessoa subiu em cima, saiu andando, que coisa fácil. Quando a pessoa vai tentar andar, você cai todo, se machuca todo. Mas por quê? Porque ela só falta exercitar. Aí depois que ela exercita, ela aprende e nunca mais vai cair. O perdão é assim. Nós temos dois caminhos na vida. Ou a gente aprende, e Pedro perguntou isso para Jesus, está lá na Bíblia também. Pedro, que era o apóstolo que mais estava ao lado de Jesus, o mais frequente,
De tanto ver Jesus falar do perdão, ele falava muito do perdão. Chega um dia que o próprio Pedro pergunta, mas de mim, fala de mim agora. Quantas vezes eu vou ter que perdoar? E Jesus diz para ele, sim, Pedro ainda pergunta, 7 vezes está bom? Está bom 7 vezes? Jesus, em algumas traduções da Bíblia, tem várias, só tem 2 traduções, mas você pode pegar vários tradutores, tem uma palavrinha de diferente. Em algumas traduções está escrito 70 vezes 7, que já é muito. Quem é bom de matemática sabe que 70 vezes 7 é 490, já é muito, né? Mas tem algumas traduções que está escrito, você vai ter que perdoar 70 vezes 7 vezes. O que quer dizer isso? 7 elevado à potência 70. Aí não dá para calcular isso, são bilhões, é interminável, é quase que fosse infinito, é um número tão grande, que é 7 elevado à potência 70, 70 vezes 7 vezes. Não importa, é muita quantidade. E por que isso é necessário? Porque essa é a forma de aprender a amar, não tem outra aqui na Terra, porque a outra é instintiva. Nós humanos gostamos de receber amor. Então eu gosto de ser amado pela minha mãe, então eu a amo como um filho. Isso não é nenhum problema, nenhuma dificuldade para mim. Agora, agir, perdoar aquele que me ofende, me machuca, só com uma condição. Nós só podemos caminhar para o nível 4 com essa inteligência. Qual é a inteligência? O beneficiado. Quem é que ganha com o perdão? Não é o perdoado. O perdoado não muda nada. Ele pode até nem entender, nem aceitar, não importa qual é a atitude do perdoado, de quem fez o mal. O beneficiado, o ganhador, é quem perdoa. Por quê? Crescimento de luz em você, o afastamento de toda energia negativa que poderia reinar dentro do seu corpo, afetando o seu perispírito, afetando o seu corpo físico, trazendo-lhe doenças. Você afasta, você elimina um lixo, joga fora o lixo. E mais que isso, exercita de fato o amor, porque você compreende, você tem consciência, você não tem dúvida. Não é que você acredita em Deus, é muito mais que isso. Você confia em Deus. Então, tudo que Deus permite que nos aconteça na vida, seja o que for, é para o nosso bem. Isso não pode ter dúvida. É por amor. Mas não é amor só de pai e mãe e de filho. É amor infinito. A gente não tem ideia do que é isso. Então hoje, se alguém consegue fazer o mal para mim, é porque o meu pai permitiu. E essa pessoa, por que eu devo a ela alegria? Alegria, outra coisa, alegria por ela, piedade por ela. Não, alegria por mim, tipo, alegria por mim. E piedade por ela. Por quê? Porque ela está sendo ela quis ser instrumento de Deus para me fazer o bem, desde que eu perdoo. Ela vai pagar pelo que fez. É Deus que cuida disso, não sou eu. A justiça de Deus continuará sendo perfeita sempre. Então, piedade. Que ela vai sofrer na frente. E eu estou tendo a oportunidade agora. Ela está me dando porque Deus permitiu. Porque se não fosse possível, Deus não permitiria. Nenhuma pessoa consegue matar alguém. Hoje é tão fácil matar alguém. Tão fácil assassinar alguém. Hoje existem armas sofisticadas com raio laser. Você pode estar a uma distância enorme e dar um tiro certinho na testa. Simples matar alguém. Mas só morre alguém, só consegue matar se o Pai permitir. São leis poderosas que regem isso. Nós não podemos ter dúvida disso. Quem duvida disso ainda não confia em Deus, só acredita. É pouco. É pouco. Então é para o bem, é para nós. Quem é o ganhador sou eu. Por que eu digo isso? Enquanto você não crescer e não perdoar e exercitar o amor, você vai passar por uma experiência desse tipo. Porque é a vida te chamando para o aprendizado. É como um aluno repetente. Não estudou, passou, foi mal, vai repetir o ano. Então a gente vai repetir aquela experiência. Então olha que tristeza. Olha, o que eu digo é questão de inteligência espiritual. A dificuldade chegou? Não foi a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando me acontece algo que eu acho que é mal, que eu acho que é ruim. Eu acho.
Vamos citar um exemplo muito comum na Terra, que aconteceu com Teresa de Calcutá. Esse anjo que encarnou na Terra, com ela, aconteceu com Teresa de Calcutá. Calúnia, difamação, uma mentira. E hoje, inclusive, nas redes, um negócio terrível, né? Que antigamente a calúnia ficava no meio de uma pessoa para outra, de boca a boca, agora vai para as redes, vai para todo mundo, então a calúnia vira e se espalha, porque notícia ruim se espalha imediatamente. Notícia boa leva um século para chegar a todo mundo. É o padrão da Terra. Teresa de Calcutá, já famosa, com a sua obra grandiosa, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, nossa, obra monumental. Enfim, todo mundo conhece a história dela. Vamos parar de falar, vamos falar o que aconteceu nesse momento. Aí, em determinado momento da sua vida, Teresa é caluniada o quê? Uma criança, ela tinha muitos órfãos, uma criança foi entregue para um milionário da Índia por dinheiro, foi vendida e era um pedófilo. E aquilo explodiu, foi um escândalo, como se a Madre Teresa ganhasse dinheiro com pedofilia. Ela vai ao telefone, isso foi na década de 70. Sofreu muito, Teresa. Apanhou muito. Ficou famosa, uma celebridade. Nossa, todos os jornais judiciários, notícia para todo mundo, mundo todo. A obra de Madre Teresa entrega crianças para pedófilo por dinheiro. Calúnia. Ela telefona para uma pessoa muito rica de Londres, que tinha sido voluntária na obra dela há um ano atrás, já tinha voltado para Londres. Uma jovem muito rica, uma família riquíssima. Essa jovem fica alegre. Olha, Madre Teresa está no telefone. Nossa, ela não acredita. Que honra! Nunca recebi o telefone dela. E Madre Teresa conta que está vivendo essa experiência. Olha o que eu estou passando, minha filha. Aí o que essa menina pensa? Que ela vai pedir ajuda para mim, para eu contratar o melhor advogado do mundo, que eu tenho dinheiro demais. Madre Teresa disse, não, eu te liguei para uma coisa, minha filha. Me ajude com suas orações. Ore por mim que eu estou precisando. Depois que ela desencarnou, a Madre Teresa tinha um padre confessor, um amigo dela. Os católicos têm isso. Um padre, uma pessoa que confessa os pecados. E ela fazia isso por carta. Naquela época não tinha e-mail, não tinha nada disso. E ela pediu só para ele, que ele guardava todas as cartas dela. E ela é uma pessoa famosa, né? Ó, você só divulga essas cartas, se você quiser, só depois que eu morrer, depois que eu partir. Antes, nunca. E o que ele fez? Ele divulgou depois que ela desencarnou. Aí, numa dessas cartas, que eu quero destacar, é quando ela conversa com o seu padre, amigo, confessor, sobre isso que ela está vivendo. Ela está sofrendo muito, apanhando muito da vida, sendo caluniada de maneira injusta, sendo inocente, sofrendo muito. Aí esse padre, amigo dela, responde numa carta, sabe o quê? Minha querida e filha e amiga, nosso Mestre Jesus só oferece isso para os amigos, tem que ser amigo íntimo dele. Aí ela responde na outra carta, é por isso que Jesus tem tão pouco amigo aqui na Terra. O bom humor de Madre Teresa, sofrendo, mas mantendo um bom humor. Por isso tem tão poucos amigos. Porque ele disse, isso é só para os amigos mesmo. Olha a inspiração desse padre, ele não respondeu da boca dela, aí foi inspiração do alto. Isso está em Pedro na Bíblia, quem quiser veja lá, capítulo 5, versículo 20. Se em fazendo bem, olha, estamos falando agora de quem está fazendo bem. Madre Teresa só fez o bem a vida toda. Se em fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Por quê? É sua oportunidade de ascensão, de crescimento, de confirmação da sua fé, de não desistir, não desanimar, dizer, Pai, você está me concedendo isso porque já me considerou forte o suficiente para me iluminar, para eu conseguir a redenção definitiva. Olha que prêmio. Aí a alegria, eu quero ter alegria, por isso que se amanhã aquele que me fez o mal vier até mim e precisar da minha ajuda, eu devo ajudá-lo, porque é um pobre coitado, necessitado, que ainda vai passar por processos de expiações. Enquanto eu recebi a chance e aproveitei, já que eu sofri bem, porque diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade, diante de um problema grave na vida, que eu não causei, porque a pergunta tem que ser essa primeiro. Porque se eu sair daqui agora, encher a cara num bar, ir no bar, beber até me acabar, e sair embriagado, e pegar um carro e sair a 200 por aí, enfiar num poste e ficar paraplégico,
eu tenho que fazer a pergunta: quem causou isso? Foi Deus? Não, fui eu, totalmente eu. Deus fez de tudo para evitar, mas eu quis causar esse mal para mim. Então essa pergunta tem que ser feita. Quando acontece algo em nossa vida, a pergunta é simples. Todo mundo pode responder isso na mesma hora. Fui eu que causei? Eu estou falando dessa vida. Eu não estou falando de todas as vidas, que nós não temos memória. Nenhum de nós guarda a memória das outras vidas. Só depois que a gente desencarna quem tem acesso. Nenhum de nós, desculpe, não pode nunca generalizar, mas são raríssimos na Terra que conseguem isso. 0,01% que consegue ter acesso à memória de outras vidas. Então eu estou falando dessa vida que eu estou vivendo. Fui eu que causei. Como Teresa questionou isso com o padre amigo dela. Eu só fiz o bem, meu irmão, só o bem. Olha o que a vida me deu, agora eu estou sendo caluniada por fazer pedofilia com minhas crianças. Então, se a pergunta é respondida por você, não fui eu que causei, é hora de você render graças ao Pai. Porque o Pai considerou que eu já estou pronto para crescer, para evoluir, sair do chão da terra, aprender a amar. Que Jesus Cristo nos abençoe. Bem, meus irmãos, depois dessa aula aí, né, para todos nós, o pessoal do Instagram também, com quem nós, neste momento, nos despedimos, que é o momento do passe. Pode tirar aí, né? Quero avisar o pessoal do Instagram que sábado estaremos com as palestras também. Pode tirar aí para a gente compartilhar. Então, irmãos, é isso. Que essa lição fique aí para nós. E aí vamos ao momento do passe. É um momento em que há uma troca de energias,